Pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindos, meus queridos, a mais uma aula de história, aula 21, né? Nosso último vídeo, tarefa aqui. E eu gostaria de falar para vocês que hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo e também sobre a Revolução Industrial. São dois conteúdos, dois capítulos, tá? Onde esses dois capítulos são pequenos e vamos abordar esses dois temas, tá bom? A apostila 4, ok? O nosso roteiro de estudos corresponde do dia 20 ao dia 26 do 11. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, tá bom? Pegue sua apostila e, junto comigo, vamos compartilhar um pouco mais de conhecimento. Aqui nós temos o nosso querido velhinho, né? O Papai Noel. Nós já estamos em clima de Natal e desde já eu já gostaria de desejar boas festas a todos vocês, que vocês possam ter um Natal cheio de saúde e de luz, tá bom? É isso aí. O nosso roteiro de estudos é da semana do dia 20 a 26 do 11. O tempo de estudo com relação ao vídeo é de 25 minutos e 8, tá? Onde vocês terão aproximadamente 50 minutos para assistir, revisar e fazer anotações. O tempo de tarefa é 1 hora, a correção da atividade é no Google Meet a partir do dia 27. E a atividade que é para vocês entregarem é uma em sala da página 515 e 516 até a questão 4 da apostila 4. E vocês não precisam entregar o para casa, que é da página 516 e 517, até a questão 7. Lembrando também que é a apostila 4. A busca do conhecimento, o nascimento do iluminismo. A busca do conhecimento. Bem, hoje nós vivemos em uma sociedade onde nós temos direitos, né? Principalmente o de expressão. Hoje nós temos a oportunidade de ligar a TV e ver noticiários ao vivo, né? Onde estão assim, sendo noticiadas informações exatas no tempo recorde. Hoje nós temos rádio, hoje nós temos a internet, hoje nós temos vários meios de comunicação onde transmite para a sociedade informações do qual essas informações servem, né, para essa sociedade tomar posicionamentos ou no presente ou no futuro, tá? Então, quando a gente fala sobre a busca do conhecimento, a gente fala sobre um período, né, onde esse iluminismo ele começou a surgir, tentando mostrar para a sociedade esses direitos que as pessoas até então não conheciam, tá? Quando eu falo sobre iluminismo, eu falo sobre um período de luta por liberdade, não só de expressão, mas também uma liberdade de posicionamento, uma liberdade por busca de respostas daquilo que até então era obscuro, uma liberdade de opinar, de questionar, de falar. Hoje nós estamos em uma sociedade onde as pessoas elas não estão satisfeitas com o governo, elas reivindicam, elas vão para as ruas, as pessoas buscam mostrar a sua insatisfação e elas têm o poder, sim, de tirar os seus líderes do poder do qual elas colocaram através da República, né? E também através do voto que as pessoas acabam dando a essas pessoas, né? Então, assim, hoje nós temos liberdade, só que no passado não era assim. No passado, como eu já falei para vocês, as pessoas elas viviam única e exclusivamente sobre a sombra do poder absoluto do rei. As pessoas elas viviam refém daquilo que era determinado pelo rei e endossado pela única religião que eles acreditavam ser a correta, que era da Igreja Católica, que era o clero, né? Então o clero ele influenciava demais o poder monárquico, tá? E esse poder monárquico, né, dava para as pessoas aquilo que as pessoas não queriam, as pessoas não tinham direito a nada, né? A não ser pagar impostos. Então foi através dessas ideias, através do nascimento do iluminismo, com a teoria iniciada por John Locke, que isso tomou uma proporção imensurável sobre a Europa, Inglaterra, França em especial, e a sociedade ela começou a se mexer contra esse poder centralizador. Então o iluminismo ele foi um nome dado a um conjunto de obras filosóficas, onde tinha pesquisas científicas e desenvolvidas principalmente no século XVI, tá? Basicamente nos anos de 1600. Foi um período assim em que o continente ele vivia uma renovação cultural, científica marcante.
sendo que as grandes navegações elas já haviam revelado quase todo o globo terrestre. Nesse mesmo período, houve inovações científicas e surgiram em prática, né, todas as áreas da atividade humana. Então, nós podemos falar, né, que o iluminismo ele trouxe o conhecimento para o povo. Digamos que foi aquela teoria, aquela ideia que disse assim ao povo, né? Ei, acorda para a vida, vocês não podem viver o tempo todo refém de um rei ou de uma monarquia que quer impor sobre você aquilo que ele acha que é correto. A sociedade, se juntar, ela pode gritar, lutar e mostrar os seus principais direitos. A sociedade não é obrigada a viver refém de um líder que acredita que o que ele impõe é o correto e o que ele impõe é bom. Sim, é bom, mas para quem? Só para ele. Então, ele não pensava em momento nenhum na sociedade, no povo. O líder, o rei, ele só pensava no povo na hora do pagamento de impostos, porque ele queria cada vez mais, né, retirar do povo o dinheiro que estaria dando para ele, o luxo, a riqueza, né, a vida boa. E o povo era obrigado a pagar esses impostos, além de pagar o dízimo para a igreja também, que era uma obrigação naquela época. Então o povo ele era refém dessa ideologia. E quando o iluminismo surgiu, quando o iluminismo nasceu, ele começou a chamar a atenção do povo e mostrar para o povo que eles eram livres. A sociedade era livre, a sociedade tinha poder de escolha, a sociedade tinha poder de opinar, a sociedade não estava refém de um poder monárquico. O iluminismo ele pregava a teoria de que as pessoas tinham que sair da escuridão, da ignorância e vir para a luz da criatividade, do descobrimento, do renascimento, do nascimento, do surgimento de novas teorias, de nova ciência, de tudo novo. Né? Então o povo começou de fato, né, se despertar para isso. Mesmo porque a história diz que as pessoas nas ruas começaram a receber panfletos, né? As pessoas, os jornais, eles começaram a publicar essas ideias, né? Aquele jornal de papel que eram assim expressos como uma ordem assim parecida com um manifesto, né? Um documento escrito falando para as pessoas qual era a ideia do iluminismo, o que as pessoas poderiam lucrar com a teoria, e as pessoas, gente, abraçaram sim essa ideia. Então, quando a gente fala hoje sobre esses pensadores iluministas, a gente lembra de um movimento, né, onde as pessoas elas praticavam, né, aquilo que elas acreditavam que poderia acontecer, né? Então a gente pode dizer claramente que o iluminismo, ele se tratava de uma forma de pensar, onde as pessoas elas iriam sair do comodismo de serem mandadas, né, o tempo inteiro, e essas pessoas iriam viver o momento onde elas poderiam compartilhar o poder e não serem reféns de um poder centralizador que só dava ordens, tá? Então foi daí, né, que surgiu as ideias iluministas, onde a sociedade, onde o povo, junto com esses líderes, né, junto com a ciência e com uma série de coisas, eles começaram rapidamente a defender o que eles acreditavam, né? Começaram a criar ideias e essas ideias elas foram formando várias coisas, principalmente o quê? A ciência como um método científico e como uma única forma de fazer progredir a humanidade, que naquela época a igreja era totalmente contra a ciência, tá? Vários e vários cientistas na época sofreram retaliações por conta da igreja, por buscarem respostas para aquilo que eles acreditavam. Um deles foi Galileu Galilei, né? E outros, e outros, e outros, né? O iluminismo ele buscava também a necessidade de tornar todos os homens e cidadãos plenos, capazes de interferir naquilo que eles achassem que não era conveniente. Eles mostravam também a necessidade de permitir que os homens expressassem livremente a sua opinião em todos os momentos e buscava também a reformulação da sociedade, eliminando completamente os privilégios onde a nobreza e o clero usufruía. Por quê? Porque naquele tempo, gente, só quem tinha poder era quem? Os nobres que conviviam no palácio bajulando o rei e o clero, que era única e exclusivamente a religião do momento, o cristianismo, onde as pessoas eram obrigadas a acreditar e a fazer aquilo que a igreja determinava. Então, esses pontos, né, claro, nem todos os filósofos eles pensavam igual, não pensavam exatamente igual, mas eles acreditavam muito na questão da liberdade, principalmente que todos buscavam uma coisa em comum, que era a evolução da ciência, né? Então, graças ao iluminismo, aconteceram várias e várias coisas. Principalmente, nós podemos afirmar hoje
que um dos movimentos que marcou a história da humanidade, que foi a Revolução Francesa, tá? Ela tem um ícone muito forte, né, voltado para a ideia iluminista. Alguns reis, com medo de perder o poder, acabaram, né, acreditando ou pegando algumas teorias do iluminismo e implantando dentro da sua monarquia para que no futuro não tivesse problemas mais sérios com a sociedade, porque eles começaram a observar que o povo unido podia sim tirar um monarca do poder, como aconteceu na França, tá, gente? Então é importante vocês saberem de fato qual era a principal busca do iluminismo. Além da busca pelo conhecimento, o iluminismo ele trazia para a sociedade, né, um meio onde a sociedade ela podia ser livre e mostrar o poder que o povo unido tinha em prol de um bem comum, que era o quê? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Liberdade de expressão, liberdade por busca por seus direitos, a igualdade é que ninguém tenha privilégios mais que outros, como eu já falei para vocês, nobres e cleros era quem tinha privilégios, né? E a igualdade, ela é algo que deveria existir. Infelizmente, hoje nós vivemos muita desigualdade. Mas no passado ela foi muito cobrada, a questão da igualdade. E a fraternidade, ela está totalmente ligada na questão de todos conviverem unidos, né? E dividindo aquilo que têm ou aquilo que eles acreditam, vivendo todos em busca de um bem comum. Essa foi a principal visão do iluminismo. Bem, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os pensadores iluministas. Eu já havia falado para vocês aí um pouco sobre o John Locke, né? Locke, ele é considerado o pai do iluminismo. O Locke, ele nasceu no ano de 1632 e faleceu no ano de 1704. Ele foi um dos primeiros pensadores iluministas da Inglaterra. Ele tinha ideias, onde essa ideia ele mostrava que o ser humano ele possuía direitos naturais, né? Esses direitos deveriam ser inalienáveis, no caso não poderia ter intervenção de nenhum tipo de poder, né? E isto é que eles não poderiam ser vendidos ou cedidos dentro dos critérios que os monarcas daquela época determinavam. Entre esses direitos, ele falava que estava o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Para Locke, os governantes tinham um conjunto de obrigações e deveriam ser distribuídos do poder quando não cumprisse esses deveres. Distribuídos não, gente, desculpa. Eles deveriam ser destituídos, eles deveriam sair do poder caso ele não fizesse nada que ajudasse a população. Então, a ideia de Locke era que esse poder centralizador ele trabalhasse a favor do povo e não o povo ficasse refém de um poder centralizador, onde o rei ele era visto como uma divindade em alguns momentos, ou outro ele era visto como uma pessoa que tinha sido instituído por Deus e que sobre ele estava todo o poder e que ele poderia fazer aquilo que ele bem entendesse e quisesse. Só que Locke ele batia muito nessa questão de que isso não acontecesse. E aí, depois de Locke, que a gente fala sobre Locke, né, sobre as suas principais obras, que fala sobre cartas sobre a tolerância e dois tratados sobre o governo, esses livros eles foram publicados no ano de 1689, onde François-Marie Voltaire foi um grande crítico do absolutismo francês e se apoiou também na teoria de Locke, tá? Então, Voltaire, né, que é esse outro que está aí no meio da nossa imagem, ele acabou se refugiando na Inglaterra e lá ele conheceu as teorias de John Locke. E foi a partir disso que ele dedicou a sua vida a fazer críticas ao fanatismo religioso e à injustiça e à intolerância. Então ele expôs várias críticas em cartas inglesas, que foi uma das suas principais obras, né, na qual ele elogia o sistema de monarquia parlamentar da Inglaterra, com a intenção de atingir o rei francês. E quando ele fala sobre essa questão do parlamento inglês, ele fala sobre um governo que não é centralizador, onde várias pessoas têm o direito de criticar, apoiar e ajudar também a mudar as formas de ditar as regras na sociedade. Ele também se preocupava muito com a liberdade de expressão, né? Voltaire ele dizia que o ser humano ele era livre e que ele podia concordar ou não com algo que fosse dito, né? Mas que esse ser humano ele tinha direito de criticar, de se defender ou de se explicar diante de algum fato que ele cometesse. Ele dizia que o ser humano ele era livre para expor as suas ideias e articular os seus pensamentos baseados naquilo que ele acreditasse, tá?
O terceiro aí que vocês estão vendo é o Rousseau. Rousseau, ele nasceu no ano de 1712 e faleceu em 1788. Ele criou a ideia do contrato social. A ideia do contrato social, segundo ele, era aquele contrato, né, onde a decisão da maioria deveria prevalecer, tá? Caso o representante não estivesse respeitando a vontade da maioria, o povo teria o direito e o dever de destituí-lo do cargo, destituí-lo do poder. Então, assim, para Rousseau, o homem ele nasce bom, mas a sociedade acaba o corrompendo. E foi a partir das ideias de Rousseau que surgiu os famosos lemas da Revolução Francesa, que foi a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então Rousseau ele falava muito sobre regras sociais, onde essas regras elas deveriam existir entre o povo, a sociedade e quem estava no poder. Então Rousseau ele diz que essas regras sociais elas são produzidas a partir de um contrato, onde, segundo ele, a definição do dicionário e a definição do dicionário Aurélio, o contrato ele implica em um acordo. Esse acordo ele é estabelecido entre duas ou mais partes. E é onde eu acabei de falar para vocês, entre o poder, né, e a sociedade. Então, esse acordo, né, com essa definição, ele dizia que deveria ter regras, né? E essas regras elas eram formuladas a partir de um contrato, a partir de um acordo entre a sociedade e o líder que a sociedade elegeu para estar no poder. Ele era completamente contra ao poder absolutista. E o iluminismo, gente, ele surgiu com essa ideia de mostrar para o ser humano de que ele é livre, de que ele poderia ter atitudes, ele poderia ser individual. Eu expliquei isso na sala para vocês várias vezes e eu vou tornar a reafirmar. A Europa ela viveu um momento conflituoso que foi chamado período da escuridão, né? Que hoje não se fala mais período da escuridão, porque foi bem nesse período que surgiu algumas das evoluções científicas, né? Mas esse período foi um período conturbado, onde a sociedade ela ficava refém de um poder centralizador do rei e da igreja que influenciava esse rei. Então a sociedade ela era totalmente refém desses poderes. A sociedade ela não tinha opinião própria, a sociedade não poderia interferir naquilo que fosse determinado. A sociedade era um Zé Ninguém, tá? Então o iluminismo ele surgiu com a ideia de chamar a atenção do povo, acorda, vamos buscar os nossos direitos, vamos buscar estratégias para que nós possamos vencer aquele nosso inimigo comum, que nesse momento é o poder centralizador. E esses iluministas que eu citei aí agora, o Locke principalmente, que foi o pai do iluminismo, foi o primeiro a pensar na teoria de transformação, na teoria da luz, que é isso que significa iluminismo. Iluminismo é luz, né? Onde as pessoas saíssem da escuridão, da ignorância, daquilo que elas poderiam ser exploradas e trazia essas pessoas para uma luz, onde essa luz traria para as pessoas o direito, tá? A liberdade, onde as pessoas poderiam ser livres para escolher, onde as pessoas poderiam ser livres para criticar, onde as pessoas poderiam ser livres para ter sua própria opinião. Esse foi o principal pensamento de John Locke dentro da teoria iluminista. E outros teóricos, filósofos e outras pessoas bem importantes, como Denis Diderot, Delamarche e Montesquieu e vários outros filósofos da época que acreditavam, né, que o iluminismo seria a transformação da sociedade. Adam Smith, cada um com seu pensamento, cada um com sua ideia, porém eles tinham um principal foco, que era o iluminismo, trazer as pessoas para uma liberdade, onde essas pessoas que viviam na Europa até o momento não tinham tido a oportunidade de experimentar essa verdadeira liberdade. Ok, pessoal? O liberalismo econômico. Quando nós falamos sobre liberalismo econômico, nós podemos falar sobre os pensadores iluministas, tá? Que surgiram também aqueles que atacavam a política econômica dos estados absolutistas, do poder centralizador. Esses grupos, né, de iluministas também, esses pensadores, eles criticavam o mercantilismo e, principalmente, eles diziam que para eles o Estado não deveria intervir na economia. O Estado ele deveria dar liberdade às pessoas, né? As pessoas deveriam ser livres para trabalhar da forma que quisessem, para comercializar da forma que quisessem. E ele dizia que as pessoas deveriam também ser livres para a concorrência e também livre para o cambismo, né? O professor, o que é cambismo? O cambismo, gente, ele é uma corrente econômica que defende a liberdade, né, de comércio entre nações
sem que haja existência de taxas alfandegárias. Isso se chama cambismo. E além disso tudo, eles defendiam a propriedade privada, a igualdade perante a lei e também a divisão do trabalho como forma de dinamizar, na verdade, a produção. Então, os primeiros a questionar a política mercantilista foram os fisiocratas, né, do grego physis, que significa natureza, maneira de ser, e kratas, que significa força, poder e autoridade. Então, para esses pensadores franceses, né, a riqueza vinha da exploração da natureza, que essa natureza fornecia todo o processo do qual as pessoas necessitavam para sobreviver. A agricultura, a mineração, a pecuária, e eles ainda afirmavam que o Estado não deveria intervir na economia, pois ela seria regida por leis naturais e eles conseguiriam se equilibrar naturalmente sem que houvesse a intervenção do Estado. Então, os principais pensadores da escola fisiocrata, né, foram François, Robert Guto, e tinha como lema principal, né, deixar e fazer, deixar e passar, onde eles diziam que as pessoas deveriam ser livres para fazer da forma que achassem melhor. E no Reino Unido, como outro pensador e crítico do mercantilismo, baseou-se nos fisiocratas, né? Ele desenvolveu a teoria do liberalismo econômico. Essa pessoa se chama Adam Smith, né? Ele é chamado de pai da ciência econômica, e ele tinha a visão que o trabalho e não que assim, ele achava, na verdade, o trabalho e não a natureza, ela seria a fonte de riqueza, né? E no seu livro A Riqueza das Nações, ele defendeu a ideia da não intervenção dos estados na economia para que as pessoas pudessem ser livres, já que seria regida por leis naturais de mercado todo o processo de oferta e de procura do mercado econômico. Então, eles achavam que não deveria existir nenhum tipo de intervenção por parte do Estado. O Estado, no caso, a coroa, para que viesse trazer problemas depois para a estruturação econômica da sociedade. E quando nós falamos sobre o despotismo esclarecido, nós vamos falar sobre alguns monarcas, tá, gente? Que não adotaram o iluminismo totalmente, mas os quais teve a obrigação de abrir um pouco mão, né, das suas ideologias absolutistas para que não existisse uma revolução em seus países. Então, alguns reis eles acabaram permitindo que o iluminismo entrasse e eles mudaram algumas das suas posturas para continuar governando de uma forma mais tranquila. E isso aconteceu durante o século XVIII, né? Algumas monarquias europeias elas buscaram inspiração nos ideais iluministas como forma de superarem o atraso econômico e social do qual viviam. O absolutismo ilustrado, né, ou despotismo esclarecido, como também ficou conhecido, ele acabou se desenvolvendo principalmente na Rússia, na Áustria, na Prússia, na Espanha e em Portugal. As reformas implementadas por esses estados, contudo, não abandonaram o absolutismo. Foi quando a rainha Catarina II da Rússia aumentou o exército, ela expandiu seus territórios e durante seu reinado ela foi fundada a Universidade de Moscou, na Áustria. E em Moscou e na Áustria, José II ele suprimiu a servidão, ele deu liberdade à imprensa e determinou a liberdade de culto, tá? Já Frederico II da Prússia, o rei filósofo, amigo de Voltaire, ele acabou com as torturas, ele abriu as escolas para todos, ele incentivou a industrialização e desenvolveu o comércio. E na Espanha, o rei Carlos II, ele reorganizou o exército e ele organizou também, ajudou a organizar as universidades e ele expulsou os jesuítas. Já os portugueses, né, em Portugal, o Marquês de Pombal, a serviço de Dom José I, implementou políticas que pudessem melhorar as condições econômicas do país. Foi quando ele criou a Companhia do Comércio para organizar e aumentar a produção colonial e ele intensificou também o tráfico de escravos, né, para as colônias. Então, nós podemos ver aqui algumas transformações, tá, gente? Que aconteceram aí por parte desses monarcas, porque eles se preocupavam se possivelmente poderia acontecer aí uma revolta muito grande em toda a Europa e eles não conseguissem conter,
as ideologias iluministas que estavam a todo vapor naquele período. Bem, pessoal, na segunda metade do século XVIII foi quando deu início a uma das grandes transformações vividas pela humanidade, tá? Com impactos na economia, na política e também na sociedade. E esse grande impacto foi a Revolução Industrial e os avanços tecnológicos, tá? Quando nós falamos sobre os avanços tecnológicos de então, eles foram utilizados para as atividades manufatureiras, né, e deram início às fábricas e às indústrias. E foi nesse momento que os resquícios da estrutura econômica feudal daquela época na Inglaterra acabou chegando ao fim. Foi quando foi formada uma nova classe, um novo modo de produção capitalista, onde começava a consolidar de fato uma transformação no meio da sociedade. E esse conjunto de transformações deu nome-se de Revolução Industrial. Foi quando todo o trabalho feudal manufatureiro ele passou a ser transformado num processo de evolução de máquinas, né? Onde as pessoas elas não trabalhavam só manualmente, mas. E quando nós falamos sobre o pioneirismo inglês, nós falamos sobre o período mercantilista, tá? Foi durante o período mercantilista que a Inglaterra foi o país que mais acumulou capitais, tá? Várias práticas econômicas contribuíram para isso. Foi quando a rainha Elizabeth I fez com que o país passasse a receber mercadorias e metais preciosos obtidos por meio da atividade corsária contra embarcações e territórios estrangeiros, e quando também os atos de navegação foram assinados por Cromwell, no ano de 1651. Foi daí que deram início à hegemonia inglesa nos mares. E ao longo dos séculos 17 e 18, vários comerciantes ingleses eles decidiram-se intensamente ao tráfico de escravos, né? E o trabalho de Metui, que era assinado por Portugal naquela época, acabou garantindo vantagens comerciais aos ingleses, onde eles tiveram a oportunidade, né, de usufruir da parte do ouro que era extraído do Brasil, e ao longo do século XVIII isso foi caminhando e fez com que os britânicos acabassem se tornando aí os pioneiros no processo da Revolução Industrial. Então foi durante o governo da Rainha Elizabeth I que teve início a política de cercamento, tá? As antigas terras comunais, elas foram transformadas pela elite agrária em pastos para a criação de ovelhas. E foi daí que esse processo levou ao aumento da produção de lã para abastecer as manufaturas e os alimentos em grande escala. Mas também provocou um intenso êxodo rural, porque as pessoas elas acabavam migrando dos campos para as grandes cidades em busca de emprego dentro dessas fábricas. Também no período da Revolução Industrial, né, foi quando as colônias inglesas da América ainda chegavam com algodão, trazendo a matéria-prima que era necessário para a produção da indústria têxtil britânica. Foi quando houve a criação do Banco da Inglaterra no ano de 1694. Isso aconteceu logo após a Revolução Gloriosa. E assim a Inglaterra ela acabou reunindo todas as condições, né, favoráveis a ela para efetivar de fato essa tão sonhada revolução industrial. E quando nós falamos sobre a revolução tecnológica, a gente fala sobre a introdução das máquinas na produção agrícola e industrial. Foi quando as atividades elas eram realizadas com ferramentas ou mecanismos simples, onde utilizavam a força motriz de animais ou humana, né? E houve um desenvolvimento de novas tecnologias, onde eles buscaram aplicar nas atividades econômicas com o intuito de dinamizar a produção. Foi no princípio da Revolução Industrial que a mecanização voltou-se para a produção têxtil. Então, as primeiras máquinas, elas eram máquinas de tecido, tá? As primeiras fábricas onde foram estruturando-se foram as de tecido, tá? Depois eu gostaria que vocês dessem aí uma lida na página 413, para que vocês tivessem um pouco mais aí de visão sobre essa questão da Revolução Industrial, principalmente focada na Revolução Tecnológica. E aí, pessoal, diante de tantas inovações, né, foram provocando mudanças profundas no sistema de produção. Foi quando surgiram novos sistemas de força
E esse novo sistema foram utilizados para movimentar as máquinas com os sistemas hidráulicos e a motores também. E também tinha máquinas que eram movidas a vapor, tá? E quanto mais o tempo passava, gente, mais a produção ela se intensificava e foi quando os novos mercados consumidores, eles começaram a ter a necessidade, né, de produzir cada vez mais. Aí a própria Inglaterra ela aumentou muito mais o seu consumo interno, já que a sua população crescia demasiadamente e de uma forma muito significativa, graças às condições gerais de saúde, higiene e alimentação. E aí foi quando eles sentiram a necessidade também de aumentar a produção das fábricas, né? Eles intensificaram aí o processo produtivo, de produção. E aí precisou de mais mão de obras, precisou de mais máquinas e mais matérias-primas. E isso gerou, assim, uns conflitos muito grandes, tá? Dentro da Inglaterra. Quando nós falamos sobre o nascimento da sociedade urbana industrial, nós falamos sobre a mão de obra, né? Sobre o número de pessoas que trabalhavam nessas empresas, nessas indústrias. A máquina a vapor, a motor a vapor, ela foi inventada para auxiliar na exploração de ferro e carvão nas minas inglesas. Ela bombeava para fora a água que se acumulava no interior das galerias, né? Então, a versatilidade e a economia da tecnologia a vapor de James Watt possibilitaram a introdução desta máquina nos mais variados meios, na agricultura, na produção de bens de consumo, na matéria-prima, na indústria de base, e ela foi substituindo assim vários sistemas, né? E aí, como substituto do sistema eólico e hidráulico, com força motriz de vários meios de transporte, ela também foi entrando aí, né, de uma forma muito rápida. Essa máquina a vapor, ela estava presente no campo e na cidade. Nunca durante toda a história da humanidade havia sido produzido tanto quanto nesse período aí dessa máquina a vapor. O dinamismo e a velocidade proporcionados pelas novas tecnologias acabaram criando uma cultura que valorizava a ideia de rapidez e agilidade. E então foi no século XIX que os centros urbanos, onde se localizavam as fábricas, começaram a crescer vertiginosamente, tá? Foi quando a política de cercamento ela havia expulsado a população dos campos, já que não ofereceria tantas condições como as cidades. Então, muitas pessoas acabaram deixando o campo, migraram, né, é, é, para a cidade em busca de empregos. Então, quando nós falamos sobre o advento das fábricas, nós podemos dizer que isso intensificou ainda mais a divisão do trabalho. Então, antes da organização do trabalho em uma manufatura e fábricas, o artesão também ele tinha o controle total das etapas da fabricação e também da organização do produto do qual ele estava trabalhando. Então, as fábricas, no início da Revolução Industrial, gente, ela não apresentava boas condições de trabalho. Eram ambientes insalubres, sem iluminação e com riscos à vida. Os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos e por isso era comum encontrar, além de homens, mulheres e crianças nas fábricas, principalmente para garantir uma renda razoável para sustentar toda a família. Né? Existiam operários que trabalhavam aí mais de 12 horas por dia, trabalhavam entre 12 e 16 horas. Então, era um trabalho muito explorado. Quando nós falamos sobre as fábricas, quando nós falamos sobre o surgimento da sociedade, nós estamos falando sobre um período que houve grandes evoluções, mas foi um período de grande sofrimento para a sociedade. As pessoas que trabalhavam nessas fábricas, elas viviam em péssimas condições de trabalho, tá? Elas eram altamente exploradas pelas indústrias, né? E isso acabaram provocando algumas reações dos trabalhadores, muitos dos quais eram também antigos artesãos. E aí foi quando, no ano de 1811, eclodiu um movimento que lutava contra a substituição da mão de obra pelas máquinas. Esse movimento ele chamava de ludismo, e esse nome ludismo era referência a um dos líderes que criou esse movimento chamado Ned Ludd, né? E Ned Ludd, ele foi uma das pessoas que lutou para mudar, né, a forma em que as pessoas eram exploradas nas fábricas, dentro dessas indústrias.
Bem, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido aí a reforma e a contrarreforma, né? Espero que vocês tenham compreendido todo o processo de evolução da sociedade do passado, junto com grandes homens, contra o poder centralizador, tá? Que também era um poder absolutista. E se vocês tiverem alguma dúvida, ligue no colégio e peça para falar comigo, que nós estaremos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Para vocês, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. IP 2020, um colégio com muito mais emoção.